pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Projeto Eu Sigo, projeto que nasceu no coração de Deus, depois Deus colocou no coração do pastor Marcelo, né, Pedro? E a gente tirou graças à instrumentalidade de algumas pessoas como Pedro, Eduardo, Milena, a gente conseguiu tirar isso do papel e colocar em prática, além dos vídeos diários que nós produzimos e publicamos no @quartobatistacg e também nos grupos de WhatsApp sobre pensamentos acerca do Evangelho, da fé, de como viver o Evangelho na prática, como tirar do papel ideias de livre-se do medo da morte, livre-se da ansiedade, fite os olhos em Jesus, viva próximo dele. É bonito isso na prática, Vanilson. Às vezes é bonito na teoria, é difícil viver, às vezes, isso na prática. A gente tem pensado aqui nesse podcast a partir dessa premissa do Evangelho no cotidiano. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado Pedro Melo, o Pedro Melo, empresário, publicitário, um estudioso da fé. Minha mulher é sua fã, Pedro. Ela adora fazer aula com você. Ela fala, cara, o Pedro me ensina muito. E também meu amigo, pastor evangélico, pastor batista, mas antes de tudo, meu amigo, mestre em teologia, doutor em psicologia, acima de tudo isso, pai do Bernardo, da Vavá e da Vitória, que estão conosco hoje aqui. Hoje a gente vai pensar, Pedro, Vanilson, sobre prosseguindo para o alvo. E como a gente faz sempre, eu quero conduzir isso aqui a partir de alguns versículos que nos fazem refletir sobre esse tema. O primeiro deles são dois que estão que Paulo escreve para a igreja que está em Filipe, e a gente lê isso em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo fala para aquela igreja assim, irmãos, imagina Paulo escrevendo para a igreja, né? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse mesmo Paulo escreve para a igreja em Éfeso, logo no capítulo 1, dizendo assim, nele fomos também escolhidos aos Efésios, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu gosto muito do Novo Testamento, porque ele me apresenta Jesus, e olho para o Velho Testamento, Vanilson, Pedro, como um apontamento de que é impossível alcançar a vontade do Pai sem a pessoa de Jesus. O Pai inspirou o autor de Deuteronômio, que na verdade a gente nunca vai saber quem é, não sei quando chegarmos lá, aí escreveu o seguinte, os céus e a terra, no capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência com saúde, com sabedoria, com paz. C.S. Lewis, em um dos seus livros, disse que quando estava começando a crer em Deus, Vanilson, um grande empecilho foram as várias exigências descritas pelo Salmo de que ele deveria louvar a esse Deus que ele estava recém conhecendo. Ele descreve que no início isso não fazia sentido para ele, pois era como se Deus fosse, e muita gente pensa isso, vaidoso demais. Que Deus é esse? Egoísta, vaidoso, que quer tudo para ele, que ficava ansioso por essa adoração. Ele conta que a mudança de mente veio da percepção que ele teve de que o louvor é algo que acontece espontaneamente. É um processo natural quando nós conhecemos e admiramos alguém. Como vocês descrevem, isso mudou a percepção dele de louvar a Deus, mudou a relação dele com Deus. Como que vocês descrevem essa percepção de por que fomos criados? Por que a gente está aqui na Terra? Você que estudou pra caramba, bicho. Para que a gente foi criado? O que a gente veio fazer aqui na Terra? Que alvo é esse que a gente tem? Seja bem-vindo. Obrigado, uma alegria a gente poder participar de um projeto tão rico, né? Tão cheio de possibilidades, de tão longo alcance também. A gente nunca vai ter controle em saber aonde essas reflexões elas podem estar encontrando corações que as têm também, e as tendo, precisam de sinais, sinalizadores para continuar caminhando. Graças a Deus por poder participar, agradeço a oportunidade, de coração.
Olha, que tema interessante. Eu acho que isso me ajudou muito a pensar nesse tempo, né? O que nós podemos refletir sobre a razão da nossa estada aqui nessa terra. E você estava falando sobre Jesus, né? E ler o Velho Testamento, o Antigo Testamento, com a lente da vida de Jesus, ler a vida, né, com a lente de Jesus. Eu acredito que esse é um bom caminho. E tem uma palavra de Jesus que não tem muito a ver com o contexto aqui, mas é uma palavra que me ajuda um pouquinho a pensar em como Jesus lia certas realidades do seu tempo. Está lá em Mateus capítulo 19, quando alguns chegam para ele e perguntam sobre a carta de divórcio, se deveria se dar ou não, como é que funciona isso e tal. E ele fala assim, olha, gente, Moisés realmente ele falou para vocês fazerem uso desse mecanismo, né? Mas isso tem a ver com a dureza do coração de vocês e tal. E aí ele diz assim, mas no princípio não foi assim. E quando Jesus fala, mas no princípio não foi assim, eu fico pensando assim, a importância do princípio, do início, da origem. Parece que isso era muito pesado para Jesus, sabe? Era muito importante para Jesus. E ele cita o texto, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e tal, os dois serão uma só carne. Unir-se-á à sua mulher. Unir-se-á. E eu fiquei pensando sobre o princípio. Porque quando a gente vai pensar, para que a gente está aqui? Para que terra? Por que estamos na terra? Né? E entendendo dentro desse plano de pensamento que nós estamos aqui para a glória de Deus, para o louvor de Deus. O que é isso, né? Eu fiquei pensando assim, quando uma das primeiras palavras Deus olhou para Adão e conversou com ele. E uma das coisas que ele falou para Adão foi o seguinte, olha, está aí a terra, cultive, guarde e usufrua do que você quiser. Só toma cuidado com aquela árvore ali, que aquela árvore ali vai fazer mal para você. Sabe? Isso para mim tem a ver com princípio. Sabe? Isso aí para mim é algo do qual, embora esteja lá no início do texto sagrado, não foge do que nós estamos fazendo aqui hoje. Parece que se a gente for para Deus, conforme registrado no Gênesis, ele vai olhar, você está aqui na terra para quê? Você está aqui na terra para cultivar a terra. Você está aqui na terra para guardá-la. Você está aqui na terra para usufruir de tudo isso de bom, de lindo que eu fiz. E se a gente pega desse texto, pega dessa experiência primeira e vai trazer para hoje, eu acredito que nós temos responsabilidades das quais talvez nós tenhamos afastado, não faz muito sentido para a gente, né? Essa possibilidade que eu e você, como ser humano, temos de cultivar as coisas, de guardá-las, de protegê-las, de preservá-las. E legal, fazer uso delas, mas fazer uso com responsabilidade, de modo que elas continuem crescendo. Então, para que a gente foi criado? A gente foi criado para usufruir disso aqui mesmo. Com liberdade. Liberdade. Pedro, você consegue ver essa liberdade da criação no seu dia a dia, na sua comunidade? Seja bem-vindo. Obrigado. Vejo muito. Você, quando citou Lewis, né, e ele fala dessa dificuldade que ele teve ao perceber que Deus pede louvor, né, e Deus pede adoração, e a gente tem uma dificuldade nisso, né, e parte desses problemas, né, e parte quando a gente pensa sobre o propósito da vida e tudo isso, é porque a gente tem um olhar muito humano, né? A gente pega muito da nossa relação, muito da nossa experiência humana para tentar entender essas coisas que estão para além daquilo que é material, além daquilo que é humano, né? Então, por exemplo, na nossa experiência, todos os seres humanos que a gente se relaciona, qualquer um que exige adoração é um absurdo pra gente, né? Porque a gente só conhece pessoas imperfeitas, né? Mesmo que seja alguém muito próximo, que a gente ama muito, se exige glória, a gente perde todo o respeito por essa pessoa, né? Porque a nossa experiência é de pessoas imperfeitas. A gente nunca sabe o que é alguém perfeito pedir glória, que é o caso de Deus, né? Quando a gente compreende isso, quando a gente compreende que quando Deus pede glória é diferente de qualquer outra experiência humana que a gente tem, é diferente, isso muda a perspectiva que a gente olha para as coisas, né? E o fato de Deus pedir adoração, na verdade, faz todo sentido e dá um caminho para a gente sobre o propósito da vida, porque Deus nos criou. Né? A gente tem que partir
desse princípio, né? Deus nos criou e Ele nos criou com propósitos, com objetivos. E se a gente quer encontrar o objetivo e o propósito da vida, a gente tem que chegar, a gente vai chegar em Deus em algum momento, né? Nessa busca. E a gente vai buscar entender o que Deus espera de nós, né? Como Deus espera que a gente viva. Porque se Deus pede para nós que a gente viva de determinada maneira, Ele sabe melhor do que a gente, né? Enquanto Criador, né? Então faz todo sentido a gente pensar que essa adoração e esse louvor que nós devemos a Deus, ele na verdade não se trata de um Deus vaidoso, mas se trata de um Deus cuidadoso que sabe a forma como a gente funciona melhor. E a forma como a gente funciona melhor é quando a gente louva a Deus, é quando a gente adora Ele, né? Porque a gente vive para isso, né? É só aí que a gente encontra o preenchimento completo, né, da nossa vida. E isso, no nosso dia a dia, é uma expressão de plenitude, né? A vida ela é muito difícil, a vida é complicada, mas quando a gente encontra em Deus, quando a gente encontra nesse louvor, nessa vida em adoração, quando a gente encontra esse caminho, a vida fica mais leve, né? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente encontra uma liberdade, a liberdade dos problemas desse mundo, né? A gente encontra quando nós adoramos a Deus, quando a gente se reconecta com o nosso Criador, né? Falando brevemente do Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é qual o fim do homem, né? E a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Eu gostei muito, Vanilson, quando você falou, voltando para Adão, e essa relação com o Criador ali logo no começo, que para muita gente, e aí que ninguém me ouça aqui, estou entre essa muita gente. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo, né? Não. Isso não é literal. Essa relação, eu acho que a academia carrega muita liberdade, então a gente está com muito... E ninguém está ouvindo a gente aqui, então eu posso dizer, eu também acho que aqui não é literal, mas tem uma mensagem muito importante ali, a gente tem que olhar para a mensagem e não para a historinha de uma narrativa muito anterior, inclusive, ao povo judeu. Então, que tem o princípio da liberdade. Desde o começo, Deus quis que fôssemos livres. O alvo nunca foi nos cercear. O alvo nunca foi trazer toda a criação para um Deus egoísta. Então, quando a gente pensa que Deus habita no meio dos louvores e que, ao fazermos isso, nós temos um encontro real com Ele, com liberdade, isso é muito libertador. E o fato de Deus nos criar com liberdade tem tudo a ver com o nosso propósito, porque Deus nos cria para ter um relacionamento genuíno, e relacionamento genuíno só pode ocorrer em liberdade, né? Se a gente estabelece um relacionamento com alguém que está, de alguma maneira, submetido a um domínio, né, esse relacionamento ele não é genuíno, né? Então Deus nos cria, e essa é a compreensão cristã, que Deus nos cria com liberdade, porque só assim a gente pode adorar Ele, né? Independente se Adão é literal ou não, que eu compartilho da sua visão, né? Ninguém está ouvindo a gente aqui. Ninguém está ouvindo a gente, mas o fato é que a gente aprende em Gênesis, e nesses relatos da criação, existe um propósito muito claro ali, de que Deus tem intenção em nos criar, e Deus tem intenção em nos criar relacionáveis. Legal. Independente da visão, né? Se Adão é literal ou não, Deus criou o homem. Seja qual for o nome desse homem que ainda... Seja qual for o nome desse homem, seja qual for a forma que ele criou esse homem, seja quanto tempo durou, 7 dias, 7 gerações, 7 eras, foi um processo. Independente disso, Deus criou com um propósito. Com um propósito, E o propósito é livre, né, Vanilson? Vai. Interessante que o Pedro falando sobre esse propósito para o qual Deus criou. Deus nos criou para relacionar-se conosco. Olha que coisa interessante, né? E uma relação, enquanto ele fosse Deus, né, você não vê ali no início, olha, ele exigindo adoração. Olha, Adão, eu estou te criando, você tem que olhar para mim, cara, me adore, né? Mas o chamado à adoração, o chamado a louvor, e a gente precisa, às vezes, só ratificar coisa que a gente já sabe, né? Que louvor e adoração não se restringem a eu entrar dentro de um templo e cantar, né, ou mesmo levantar a mão para o céu e falar, Deus, eu te adoro. Isso aí é um componente da adoração, né? O cantar, o louvar com músicas é um componente do louvor, né? Isso é muito mais, né? O louvor é você viver mesmo para o propósito para o qual você foi criado. Aí eu fico pensando assim, né, que quando Deus cria esse ser humano, e esse ser humano, por decisões suas, ele acaba se afastando do Criador,
ele acaba se encontrando com um sistema que exige adoração, veneração, e a gente vive nesse mundo ainda, né? Então, por que Deus chama as pessoas a adorá-lo? Não é porque ele é vaidoso, não é porque ele tem assim, um problema narcísico, vamos dizer assim, que faz dele querer ser o bambambam da história. Não é. Que pense, você, como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para potencialidades infinitas, e a gente nem sabe quais são. Nosso cérebro, com o passar das gerações, ele foi sendo danificado, sendo restrito, e a gente não sabe. A grande capacidade que a gente tinha como ser humano foi perdida ao longo das eras, né? E ele nos cria não é para venerar ninguém, não é para pagar pau para ninguém, não é para se ajoelhar diante de nada, é para esse relacionamento íntimo com ele. Então, quando ele vê um ser humano criado à imagem e semelhança dele, submetendo-se àquilo que ele mesmo, o ser humano, criou, aos senhores dessa terra, aos sistemas de dominação dessa terra, Deus fala assim, ele vai se perder mais ainda. Porque é isso. Vou ter que intervir. Vou ter que intervir. Porque um ser humano que exige adoração, talvez não nesses termos, mas um ser humano que exige que você se submeta a ele, julgando que ele é maior que você, né, você logo vai diminuir-se. Diminuir-se na sua liberdade, diminuir-se na sua dignidade, é algo que Deus não quer. Deus fala assim, olha para mim aqui, olha nos meus olhos. Ei, é comigo aqui, é comigo que você vai se encontrar, é comigo que você vai saber como viver. Então, esse jeito de viver em adoração e louvor é um jeito que nos faz buscar a viver aquilo, né, que Deus nos chamou a ser, com as potencialidades que a gente tem, e isso só na liberdade. E mesmo quem caminhou com o Cristo aqui na Terra, né, não entendeu. Tem gente que não, muita gente entendeu, tem gente, a mulher de Zebedeu chegou para Jesus e falou, mestre, quando tudo acabar, consolidar aqui, eu te fiz um pedido, permita que um filho meu sente um lado, outro do outro, no teu trono celestial. Aí Jesus falou, cara, não entendeu. Vocês não estão entendendo aqui. No meu reino, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Que o meu reino veio para servir. E aqui a gente entende que Deus nos criou toda a humanidade, a sua imagem, a sua própria semelhança, para que nós difundíssemos Ele, para que a nossa agenda fosse a agenda dele, com as suas prioridades. Mas não é tão simples a gente deixar as nossas crenças, as nossas concepções, para viver esse propósito de refletir, pois nem sempre o modelo de referência com o qual nós fomos criados, com o qual nós nos relacionamos, está alinhado com esse modelo. Às vezes a gente nasce para viver da guerra, para fugir da guerra. E eu não digo guerra de forma literal. Tem muitos lares que são verdadeiros campos de guerra. Então, quando você olha para a figura do pai, do pai de Jesus, com essa analogia do pai e do filho, né, e você não teve um pai, ou então o seu pai é uma figura extremamente agressora, punitiva, de difícil trato, né? É difícil você olhar com tanta liberdade e entender essa paternidade e esse propósito de Deus. E aí aqui eu pergunto para vocês, como é que vocês fazem ou fizeram no dia a dia para deixar de lado essas crenças limitantes da vida, histórias limitantes, para ressignificar o objetivo de vida e permitir que o propósito primeiro do Cristo seja tudo em todos? Pedro, Vanilson, quem responde primeiro? Estão se olhando aqui, ó. Eu vou, enquanto você perguntava, eu estava lembrando, assim, acho que quando eu tive meus primeiros encontros com a fé, com Jesus, eu me pautava muito naquilo que a igreja e os seus líderes diziam para mim que era a vontade de Deus para a minha vida, né? Então, quais crenças abandonar? O que os meus líderes diziam. Quais pensamentos deixar? Aquilo que a igreja mandava, praticamente, né? E eu acreditava que eu estava vivendo o plano e o propósito de Deus. Num segundo momento, eu fui encontrando na Bíblia aquele aparato que me ajudaria a discernir, a filtrar aquilo que a igreja, que os seus líderes diziam que eu tinha de fazer, né? E eu acho que isso é o percurso de muita gente, né? Até a gente chegar, e acho que num processo de mais maturidade um pouquinho, de ler na Bíblia a palavra de Deus, Jesus, né? Ler Jesus e pensar assim, o que Jesus pensa a respeito de relacionamento.
os relacionamentos mais variados, né? Então, essa pergunta, o que fazer, como fazer, né? Eu sempre estou buscando assim ali em Jesus, né? Embora o que os meus líderes disseram, o que a igreja diz, o cristianismo aponta, são uma construção maravilhosa para dizer para a gente como viver, eu ainda tenho que chegar lá em Jesus e perguntar como que ele se relacionava com seus irmãos, com seus amigos, com a sua mãe, né? Como que e o que essa relação tem a me dizer? E eu vejo eclodir aí algo que é um tema de vida para mim, é um tema de estudo para mim, que é esse amor. É sempre pelo amor, é sempre pela verdade, né? E aí a gente vai inflexionando, vamos dizer, as muitas experiências, né? Aqui, como viver esse amor? O que é esse amor aqui? Então, é um não sei, sabendo pouco, né? Mas o que eu sei desse pouco é de ler a vida de Jesus, esse amor de Jesus. Não como alguém que domina, mas como alguém que está tentando viver isso com a Alguém filha. que serve. Que serve. Alguém com a filha, com a mulher, com a esposa, com os amigos. O amor pode ressignificar, Pedro? Com certeza. Sem dúvidas. Eu acho que a chave é essa, pastor Vanilson. Jesus, ele tem respostas para a gente. Ele nos fornece respostas de como viver, né, de como solucionar esses problemas mais profundos, essas questões mais profundas que o ser humano tem desde sempre, né? Eu sei que na vida prática, por exemplo, é impressionante como que Jesus, um ensino de 2000 anos atrás, que está registrado nas Escrituras, é impressionante como que ele tem aplicações muito precisas para o nosso dia a dia, né? Eu lembro que alguns tempos atrás eu estava viciado em Sermão do Monte, viciado assim de ler sem parar, porque é muito impressionante o Sermão do Monte, né? São 3 capítulos ali que são muito impressionantes, tudo que fala é diferente de qualquer literatura, de qualquer coisa. E uma das coisas que na É época Jesus na essência, né? muito. E uma das coisas que me chamava muita atenção no Sermão do Monte é como porque isso me tocava particularmente, que era de como quando Jesus falava para a gente observar as aves do céu, os lírios do campo, né? Como eles são sustentados por Deus, né? E não pelo próprio esforço e tal. E isso me pegou muito, assim, porque existe nos nossos tempos uma ansiedade muito grande, né, na vida, no sustento, né? A gente buscar um emprego estável, buscar uma estabilidade financeira em algum sentido, e a gente dedica muito o nosso coração nisso. E nessa jornada, às vezes, a gente se perde, né? Se a gente idolatra até o desejo pela estabilidade financeira, que é boa, mas tudo que a gente idolatra, a gente se perde, né? E em Jesus eu encontrei uma paz incrível, assim, prática, quando eu comecei a entender isso. Que, caramba, é óbvio, né? Os pássaros, né? Eles não são concursados, Não. né? Não tem CLT, né? Não tem um portfólio, né? Não tem. E eles estão lá, são sustentados, né? Os lírios do campo se vestem tão bem quanto Salomão E não tem um closet. todo o seu glória. Pois é. Então você vê, e aí isso foi algo que me pegou muito, porque é óbvio, cara, Jesus representa o Pai, representa o nosso Criador, e se a gente quer saber o nosso propósito, não tem melhor fonte, né, do que ir no Criador, né? E nós fazemos isso, e aí eu quero fazer uma pergunta. O Vanilson antes de ser pastor da nossa igreja, um amigo pessoal. Mas aqui eu quero perguntar para o líder religioso. Você está à frente de uma comunidade também. A gente fala muito sobre ter essa postura de cada um olhando para o alvo, que é Jesus, né? Viver essa vida de liberdade, de entrega, de devoção a Ele, a pessoa dele, e não de outro ser humano. Isso fica mais fácil viver em comunidade? Como é que nós, como igreja, podemos exercer esse papel na sociedade para alinhar a vontade de Deus com a nossa prática de vida? Sem dúvida. Inclusive, foi a indicação do próprio Jesus. Vão viver em comunidade. Para com esse negócio de querer viver sozinho. Às vezes a gente insiste, né? Porque sozinho parece ser mais fácil. Com o outro é mais difícil. Você tem que ouvir, você tem que aceitar, esperar o tempo dele. Mas é interessante, Luz, que hoje, né, século XXI,
que as pessoas não nos ouçam, mas eu estava conversando Não, com não uma tem amiga. ninguém, não tem ninguém aqui, só tá a gente aqui. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, porque ele estava questionando um pouco sobre essa relação Jesus, a igreja, porque a igreja não faz muito o que Jesus mandou, aquela coisa toda. Falei, é verdade, né? A gente não faz. Mas é importante a gente lembrar que existe o Cristo, o Jesus, né? Existe o cristianismo, que é essa construção teológica em cima do ministério de Jesus durante tantos anos. Muita coisa boa, muita coisa que a gente passa vergonha quando vai falar. E existe a igreja, que está tentando viver o cristianismo, que leu a vida de Jesus. Mas eu estava falando assim, mas Jesus, ele não é posse do cristianismo, não é posse da igreja. Jesus é maior que a igreja, Jesus é maior que o cristianismo. E se eu hoje, como igreja, como comunidade, eu entendo que Jesus é maior do que a minha igreja e eu não sou o grande resguardador de Jesus, eu sou um emissário, um embaixador, e eu vou fazer essa mensagem chegar a outros lugares pela coletividade, pela comunidade, aí eu acho que é importante a gente pensar duas coisas. Primeiro, não, a gente não vai fugir desse mundo. Esse mundo olha para a igreja e fala assim, a igreja, quarta igreja batista, situada em tal lugar, tem endereço, porque somos instituição. E eu Tem o CNPJ. Tem CNPJ. E eu acredito que, como instituição, a gente tem que exercer um papel funcional, social. Nós temos. E qual papel é esse? Para alinhar a vontade de Deus, a nossa vontade. Então, é esse papel de bem-estar para o outro, né? De promoção da justiça para o outro. É compor, como igreja, com muitas instituições, esse trabalho de fazer bem para o ser humano. Mesmo para aquele que não quer entrar nela. Eu adoro uma frase, Pedro, nesse sentido, que a igreja é a única instituição que trabalha para os que são de fora. E eu acho que tem que trabalhar cada vez mais, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Porque eu acho que a gente compreende que a igreja, ela deve servir ao mundo. Sim. Né? Ela serve ao mundo. Então, porque foi isso que Jesus fez. Né? A gente nunca deve pensar a igreja como um clubinho. Né? Existe uma parte do cristianismo que pensa que a fé vai ser melhor vivida se a gente juntar a nossa comunidade e viver numa ilha, e aí não vai ter problemas. Né? Mas, na verdade, não é esse o nosso chamado. Né? Nosso chamado é para a gente se meter nesse mundo. E vivendo como comunidade, servindo esse mundo. Né? Existe esse aspecto, né? Porque, geralmente, quando a gente fala a igreja, a relação de igreja no mundo hoje, logo a gente pensa, a primeira coisa que a gente tende a pensar é na missão direta, né, de pregação do evangelho e tal, e em alguns momentos a gente pensa no proselitismo, né? Enquanto, na verdade, a igreja tem uma missão muito importante de servir o mundo, simplesmente pelo serviço que o mundo precisa. Exatamente. Né? Eu adoro pensar, isso eu li em algum lugar um tempo atrás, que quando Paulo envia Tito para Creta, Paulo dá uma missão para ele. Falou, você vai cuidar da igreja lá, Tito. E Tito começou bem, isso é história apócrifa, quando Tito começou fazendo um bom trabalho, a tal ponto que as pessoas olhavam para aquela comunidade e diziam, vejam como se amam. Vejam como se ama. Então o proselitismo, ele não é... O proselitismo ele é natural, essencial de toda religião. Toda religião ela é prosélita, por natureza, porque senão não tem sentido existir. Mas a comunidade originária do Cristo precisa despertar a vontade do outro de fazer parte daquele movimento. Vejam como se amam. O amor precisa ser a chave, e não o convencimento prosélito. Acho que esse é um desafio que, por muitas vezes, eu não quero criticar a igreja, né, longe de nós fazermos um negócio desse, mesmo porque nós fazemos parte de uma, muitas vezes a igreja esquece um pouco desse propósito. Né? E é por isso que tem um número tão grande de desigrejados. Porque a gente precisa atrair, não pela doutrina, não pelo uso, não pelo costume, não por aquilo que a gente diz que é certo ou errado, mas pelo amor. Vejam como se amam. Isso é vivido hoje, Pedro? Você acha que a gente consegue ver comunidades nas quais as pessoas olham de fora e digam, caramba, esse povo se ama, hein? Eu acho que... Ou vejam como nos odeiam. Eu acho que... Eu quero acreditar que a igreja, no sentido... E agora, falando não no sentido institucional, né, mas no sentido de pessoas que se unem em nome de Cristo,
Eu acho que isso acontece mais do que a gente pensa, né? Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa muito nas igrejas da TV, né? São os nossos exemplos, né? As igrejas que viram notícia e tal. Mas eu acredito que existem muitas comunidades que são reconhecidas dessa maneira, né? Eu acho que a igreja ela é útil. Acontece que a igreja, enquanto massa, né? O número do IBGE lá, ele pesa negativamente para nós hoje, eu acho. Por quê? Eu acho que a visão geral, você pega a quantidade de evangélicos nesse país, de pessoas que acreditam no cristianismo, se a gente vivesse um pouquinho profundamente o que Jesus espera de nós, nosso país seria diferente. Eu penso nisso. O mundo seria O diferente, né, mundo seria Vanilson? diferente, né? E a gente consegue? Eu acho essa dimensão eu acho que é outra dimensão com a qual a gente tem que ver a igreja, além da institucional, onde a igreja tem esse papel social, esse papel profético de compor mesmo os espaços de reflexão, de repensar o que está acontecendo no mundo, mas ela tem esse caráter comunitário, Sim. onde ali dentro não se deve ter pessoas sendo medidas pelo título, pelo poder aquisitivo, mas onde elas se conectam para se ajudarem. Por exemplo, eu antes de voltar para a igreja, meio perdidão, meio nos meus descaminhos, eu estava sem muito rumo, e você fez citações sobre as minhas formações agora, e eu preciso reconhecer que a igreja teve um papel fundamental nisso. Não só a igreja institucional, mas as conexões, porque eu comecei a conviver com irmãos, com amigos, que tinham outros propósitos de vida, propósitos de saúde, propósitos mais saudáveis, de incentivo ao estudo, incentivo à família. E isso é igreja, sabe, esse processo comunitário de ajudar o cara a se levantar na sua dignidade, olhar para cima, olhar para outros alvos. Então, essa conexão, eu acho que ela existe, ela é real, embora muitas vezes invisibilizada por outras coisas que vão acontecendo, né? Mas esse amor, ele existe de muitas formas. E eu acho né? que a igreja invisível, ela é muito forte. Eu acho que é isso que eu estava tentando dizer. Que quando a gente pensa na igreja, e geralmente quando a gente pensa na instituição, né, coisa que eu chamei de igreja da televisão, a gente tem maus exemplos. Acho que essa é uma percepção que a gente tem. Mas a igreja invisível, a tia do coque, que é de uma denominação diferente, mas ela está ali cuidando de alguém, ela adota uma pessoa na favela. Essas são histórias que a gente ouve milhares de vezes, né? De como que a igreja não fez bem para um monte de pessoas se recuperando de vícios, né? Com questões de drogas e tal. Então, existem pontos onde a igreja é muito útil. E é um trabalho invisível que está acontecendo. Mas eu acho que são bons exemplos para nos motivar, né? O que a gente deve buscar. Quando a igreja serve o mundo, a igreja tem que buscar ser útil para o mundo, né? E a gente não pode se perder enquanto comunidade no simples desejo de expandir uma marca, no simples desejo de expandir uma membresia, né? Mas a gente está buscando a expansão do reino através das boas ações que a gente busca realizar no mundo, né? Nós temos aqui na nossa comunidade alguns exemplos diários, cotidianos, de pessoas que estendem a mão silenciosamente, de forma invisível, a tantas outras pessoas. E eu quero contar. Hoje eu estou casado, tenho uma família, tenho 2 filhos, uma esposa, um lar sólido, porque o Vanilson um dia foi lá me socorrer. E, bicho, bancou meu casamento. Então, a gente tem histórias dentro dessa nossa comunidade de gente se ajudando o tempo todo. Eu acho que esse é o nosso propósito também, é estender a mão para quem está precisando. E é isso que a gente quer fazer com esse podcast, mostrar que é possível viver seguindo Jesus no mesmo caminho, tentando. Às vezes eu vou cair, o Pedro vai me dar a mão, às vezes vai dar um problema gigantesco, e Vanilson vai lá na minha casa, vai me salvar, literalmente. Então, essa comunidade de amor é o que a gente quer apresentar a partir desse projeto, a partir desse podcast. Então, quero agradecer, já estamos caminhando para o fim, o nosso produtor e o nosso chefe já está olhando feio para mim aqui. E, Vanilson, obrigado por dispor seu tempo, obrigado por dispor sua sabedoria, seu ministério para nos abençoar. Obrigado por estar aqui, é isso. É a gente vivendo junto, cada um se ajudando, cada um com o outro, né, fortalecendo, amparando. E eu também sou fruto da bênção de muitos irmãos na minha vida. Isso é a igreja, né? É o dia a dia. É essa conexão que nem sempre ela pode ser visibilizada numa tela de TV, mas seguramente na vida do outro, né?
Pedro, obrigado por tudo. Obrigado por tudo mesmo. Dá para viver, Pedro, esse evangelho no dia a dia, você acha? Eu acredito. Eu acredito que a gente tem que tentar, pelo menos, né? Isso aí. Quando a gente pensa em igreja, uma analogia comum é pensar no hospital, né? Que tem um monte de gente doente e que tem gente doente, tem gente muito doente ficando cada vez pior, mas tem gente melhorando e tem muita gente melhorando, né? E a gente tem que lutar para isso, né? Porque a gente como comunidade, a gente se ajuda um ao outro nas nossas doenças, por assim dizer. A gente tem que servir de apoio um ao outro. E essa é a vontade de Deus para nós, essa é a missão. É a nossa missão no mundo, é para isso que a gente existe. Então, eu acredito muito nisso. Sou muito feliz de ter vocês como irmãos. Que honra, hein, Vanilson? Muita honra. O Pedro Melo. O Pedro Melo, sou irmão dele. Ele é meu irmão. Pessoal, obrigado vocês que ficaram até aqui, nos ouviram até agora. Nós somos o podcast Eu Sigo, um projeto da Quarta Igreja Batista. Você pode seguir lá no Instagram, pode favoritar onde você estiver ouvindo, pode seguir o canal no YouTube. Quero agradecer demais aqui, Vanilson e Pedro, por estarem aqui. Isso nasceu no coração do nosso pastor, nasceu no coração de Deus, depois que Deus colocou no coração do pastor Marcelo Moura, e a gente conseguiu tirar isso do papel graças à instrumentalidade de irmãos muito preciosos, como o próprio Pedro, que está aqui, a Milena, e o nosso diretor executivo, que é o Eduardo Benjoino, o cara que tirou isso aqui do papel e fez acontecer. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Segue a gente lá, @QuartaBatistaCG. Grande abraço.